E aí galera, bem-vindo a mais um Rock Não Acabou, eu sou o Jonas Pajé. Eu sou o Luciano Leste, lá 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 lá. E hoje estamos aqui nessa zoeira, nesse programa informativo cheio de comédias e baralá e lelo. Então é muita enrolação, né? Fica blá 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 blá. Então, hoje vamos falar, Pajé, quais são os gêneros mais importantes do rock. Só que a gente vai falar resumidamente, porque se a gente for falar toda a história, não sei o que, não dá, né? Pra fazer um vídeo como esse aqui. Porra, é essa, meu? Tá acontecendo um negócio. Isso aqui bota no sovaco. Pra ficar um ambiente cheiroso. Luciano Leste parece palhaço gozo. Maria, meu Deus. Nos ajude, meu Deus. Sim, vamos falar primeiro então no início do rock and roll, né? É, mas a gente... Né? Tem que parar com esse né. Yes, só que a gente tem que contextualizar. Nós temos que contextualizar. Porque naquela época, o que é que tinha de diversão? Punheta e tinha também as rádios, né? Porque não existia a televisão. A televisão não existia naquela época. O cara gozava com a voz da mulher feminina, ou do macho. Eu acho que naquela época fazia muito mais menino que hoje, hein? 1900, a gente vai começar do início. Ah, sim, 1900. Do início de tudo. 1900. Vamos de 1900. Certo, já? Em 1900 já existia rádio. Porém, não tinha TV. Então, qual era a diversão das pessoas, além de bater a Além de fazer sexo. Era escutar rádio. Rádio era o entretenimento. Foi o que se substituiu o livro, o rádio. Existia o livro, aí foi aquela transição para o rádio. Tanto que muitos que gostavam de livros diziam que a rádio ia ser uma coisa passageira. Entendeu? E o entretenimento melhor da rádio até hoje é música. Show, essas coisas que divertia as pessoas. Isso era cultura pop na época, entendeu? Isso era. É sério. Eu tô rindo porque realmente é. Vou pegar uma rádio aqui, ó. Então só tinha isso aqui pra... Só tinha isso aqui com a... se divertir. Eu acho que na época, você tá mostrando as fotos aí, mas na época as antenas eram muito maiores, muito mais agressivas. O rádio era gigantesco, assim, era como se fosse uma caixa, né? Entendeu? Então, começou com o blues. O blues é um gênero musical. Não. O blues é um gênero teatral. Hey boy, hey, what you doing, man? Cut it. Hey, what you gonna do? That ain't the piece we supposed to play. Come on. Well, I guess I better get on in here with it. Então, aí começou o quê? Com violão, tudo mais. Daí, entre 1900 e 1940, nasceu a guitarra elétrica, né? E aí, em 1930, surgiu as guitarras elétricas, ou seja, o violão com aparelhos elétricos para quê? Para conduzir aquela vibração das cordas. E aí colocou-se capacitores, né, para detectar a vibração das cordas, e surgiu a guitarra elétrica. E assim começou a surgir um pouco daquela ranhura, daquele som distorcido do rock. Foi aí no blues aí, né? Além disso, houve também aquela inovação gospel dentro das igrejas, através de colocar elementos que agradavam as pessoas. E aí a igreja era muito grande e precisava de microfone, de caixa de som. E aí começou a surgir também as guitarras elétricas dentro das igrejas, bateria e tal. Também, junto com isso, surgiu a TV, né? E a TV popularizou, assim como a internet naquela época. Imagine, só tinha rádio. Aí chegou a TV a cores, TV para mostrar pro mundo
tipo um espetáculo, qualquer coisa, né? Que tivesse ali. E daí, em 1950, vê quantos anos se passou, né? Surge o rock. Na verdade, surge o rhythm and blues e o rockabilly, com variações do jovem. O jovem começou a se interessar pela televisão, porque foi algo moderno. Rádio era para os mais idosos, os velhos, os adultos. E da questão da televisão, mostrando o artista, mostrando seus astros, os jovens começaram a se cantar com aquela tecnologia avançada e foi transformando a parada numa coisa mais jovem. A audiência começou a ficar mais jovem, tanto na rádio, tanto na televisão. E o som no momento era o rhythm and blues, e pros pessoal do country, né, vamos dizer assim, o pessoal lá do som de 3 pessoas, com seus instrumentos agrícolas, vamos assim, na região rural, veio o rockabilly. Let's turn him loose. Ladies and gentlemen, Chuck Berry, Sweet Little Sixteen. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. E aí foi surgindo os artistas, os jovens. Aí teve Chuck Berry, aí teve também Elvis Presley. Aí começou também a ver esses artistas, porque antigamente não se conseguia se ver, não conseguia ver os artistas, era através de fotos e capas dos vinis. Aí é o primeiro gênero importante do rock, é o rhythm and blues e o rockabilly. Foi sucesso no mundo inteiro, entendeu? Isso virou mais uma coisa a mais na cultura pop naquela época. E só para deixar claro também, além da televisão, também o cinema era um fator muito importante para a divulgação desse gênero musical e televisivo, e através dos filmes, através dos próprios programas que era reprisado quase semanalmente em algumas cidades, principalmente aqui no Brasil mesmo. Raul Seixas assistiu vários programas trazidos dos Estados Unidos, aquele rolo de filme, porque não tinha como trazer por fio. Então tem que trazer aquele rolo. Passava-se lá na televisão, lá nos Estados Unidos, o rolo de fio era revendido para outras, né, pessoas, as pessoas traziam para outros países, às vezes podia até piratear de alguma forma, não sei como é que era. E no cinema mostrava Elvis, o Rei da Noite. Muitos jovens iam pro cinema para assistir esses caras aí. O cinema também foi importante também. O rockabilly, né, tomou conta das paradas e surgiu dele, que um deriva do outro, né? Aí vai começar a derivar os rocks, porque os rocks tem vários subgêneros. Não, mas assim, aí depois veio os Beatles, vamos sei lá. A gente não tá contando a história do rock, a gente vai contar os gêneros do rock. Então, mas os Beatles foi importante para os gêneros do rock, ou tu acha que os Beatles não foi importante? Foi importante, mas a gente tá falando do gênero. Quais gêneros existem do rock? Então, qual o gênero dos Beatles? A gente já viu que existe o rockabilly, o rockabilly até agora. O rhythm and blues também é importante, né? Rhythm and blues, mas é blues. A gente tá falando de rock. Não é não, meu irmão? A gente vai falar de rock ou de blues? O rock só é rock por causa do blues. Agora, escreve aí. Agora, surf music. Surf music que algumas bandas, né? Inclusive o próprio Elvis Presley também pegou esse gênero também. Tem aquela música que Ramones lá pra frente, já tentando um pouquinho, pegou um bocado de influência desse surf music. Também tivemos também o folk rock, que já estamos em 1965, que é o Bob Dylan com seu folk rock, só quero falar folk metal. Aí tivemos também os Beatles apresentando o rock em si e o hip, além de outras influências indianas e colocando uma influência mais
mais internacional no rock e de outros gêneros, somente a música indiana. Começamos com o reggae não. Não, pô, vamos falar de rock. Não, mas... E aí? Mas eu já tô pulando já para um outro gênero, que é o gênero importantíssimo também, que é os hippies, né? O gênero hippie. Que aí começou a fazer outros gêneros de rock. Então, aí, vê só. Teve o folk rock, Que Bob Dylan também que é um gênero. O hippie é mais um gênero de sociedade. Sim, mas vê. E aí, teve naquela época, nos anos 60, aí teve o hippie que transformou, assim, tudo, porque teve protesto, essas coisas. Então, teve 3 novos subgêneros que criou-se naquela época, né? Em 1968, né? Por causa dos hippies, como eu falei antes, o contexto é esse. Também, que Bob Dylan também é muito importante para os hippies também, fora os Beatles. Beleza, o Bob Dylan é importante, mas por causa dos hippies, daquela cultura hippie, nasceu krautrock rock, progressivo, né? E o heavy metal. O símbolo do heavy metal assim, foi bem caracterizado pelaquela guitarra em forma de V, assim, bem motherfucker. E por causa dos dedos também qual é o nome dele? Do guitarrista do Black Sabbath, né? Tommy Iommi. Por causa dos dedinhos dele cortados assim, aí deu uma sonoridade mais heavy, mais pesada na guitarra. O progressivo era... Dire Straits não, como é não? Só quero falar banda dos anos 80. Pink Floyd, pô, Pink Floyd. Outras bandas aí também. A gente vai falar das bandas, a gente vai falar dos gêneros. E muito por causa daquele evento, né, que tinha naquela época. Aquele evento dos hippies. Woodstock. Jimi Hendrix é um pouco do crowd. Janis Joplin. Aquele rock raiz com a guitarra, com baixo, bateria. E aí finaliza os anos 60 e começa os anos 70. Que começa com hard rock. Kiss, com AC/DC. Aquele, como é o nome deles? Twisted Sister. Aí é final entendi. Já é a inspiração do Kiss, né? Aqueles caras. Então já é outra coisa, entendi. E aí vem... Não, mas aí então é no começo, né? Porque depois vem o glam metal. O glam. Com David Bowie. Sim, com aqueles raiozinhos assim, né? Tinha até o copinho do David Bowie. Diagnóstico, por favor, viu? Nada. É rock sem propagandas, por favor. Com o seu violão, falando sobre astros, falando sobre viagem astral. É massa. E aí também fala um pouquinho da garage rock. Conhece? Eu fumei uma. Pera aí, calma. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar ao espaço sideral. Ao espaço sideral, pô! Porque nada mais é do que o David Bowie, ele é fã. Ele é muito fã de Harry Potter. Não, mas o Harry Potter lá pra frente. Não, ele não era fã dele. Porque o Harry Potter também tem um raiozinho na cara. Então, fala um pouquinho do garage rock. Garage rock é as bandas que não tinham um certo estilo e começou a tocar. Tipo a guitarra, baixo e bateria. O próprio Ramones é uma banda garage rock que depois a galera chamava... Porque tinha o hip, aí depois a galera começou a chamar de punk. Um cara sujo, nojento, mal vestido, pobre, né? Pobre, pobre, do lixo. Era um cara punk. Aí Ramones foi nessa onda aí. Daí já falou, né, várias bandas aqui punk, que depois do garage rock surgiu o punk, obviamente, que é um gênero também relacionado com esse underground naquela época, né? Esse estilo underground. O punk foi muito massa, né? Teve Sex Pistols, na Inglaterra foi o máximo. Todo mundo adorou aqueles vinil pequenininho, porque cabia no bolso e pá. No bolso não, na bolsa. E foi um pontapé
de novo na bola do rock, um outro pontapé, um recomeço pro rock. E aí foi surgindo outras filosofias dentro do punk. Aí veio o New Wave, que nós temos até uma banda até hoje muito famosa, o U2. Também, fora o... The Smiths também, New Wave também. Então, fora o New Wave, né? Também teve do punk, o derivado do punk, também é o próprio gótico, né? Porque, tipo, o estilo de se vestir, tudo mais, saiu dali, né? Saiu dali, mas também saiu do metal também. Que o metal por trás, por baixo assim, ó. Por baixo aqui, ó. Tava com sua tribo já formalizada, não se preocupava com o mercado, porque a tribo consumia muito bem e começou a surgir outros derivados do metal. E aí passam para encostar assim na popularidade dos gêneros do rock, surgiu o industrial rock, com o industrial metal e o gothic metal. E até o glam metal também, que é um derivado do David Bowie. E assim foi. Hardcore. Aí veio Guns N' Roses, né? Que aí é o... Aí já começa nos anos 80 mesmo, né? E aí pra finalizar, né? Finalizando os anos 70, aí veio o post-rock e o ska punk. E aí começou os anos 80 com Psychobilly. Também surgiu o emo. Fazer o cabelo do emo aí, Pajé. Não vai entrar não. Faz o cabelo do emo aí, Pajé. Oxe, é o gótico. Não é o emo, é o gótico. Porque o povo quer dizer que o emo veio antes, mas é o gótico. Não existia o emo nos 80, não existiu. Mas tinha uma pegada emo também, que é The Curry. Sim, porque as bandas de emo agora do século XXI pegou a pegada... Eles estão dizendo que é gótico. É que eu sou emo, no show dos Sem Problemas, nós nos conhecemos. É que eu sou emo. Sendo que tudo é emo, mas não é emo, não é gótico, é um punk mais triste, é um new wave, né? Tá, e aí veio queercore. Tem um gênero que eu não... Queercore porque é o hardcore. O indie grunge, que é justamente Nirvana, que é justamente o que eu queria falar, veio o glam metal, aí a galera viu que esse glam metal não tava dando sucesso, aí veio o Guns N' Roses pra ter aquele hardcore com pegada metal, mas com ainda hardcore, com... né? Hardcore, corne. Hardcore, eu não tenho problema na cabeça. Que veio com a pegada... Ele pega mesmo na cabeça. Com pegada metal, com a filosofia mais solta, mais livre, menos maquiagem e tal, mas com afinação da guitarra, sei o quê. Mas pra quebrar tudo isso e dar um pontapé mais uma vez na bola, veio o grunge, né? Grunge, vestindo aquelas roupas... Largado. Eles estão vestindo de São João, né? Lá no fogueiro de São João. Deixa eu voltar pra... E o grunge foi inspirado na cidade de Seattle, né? No Washington. Que foi inspirado no heavy metal, no punk. No heavy metal, no punk. De novo, não. Misturando essas paradas aí. E aí você vê Kurt Cobain vestido de mulher... até com argumentos feministas. Era um povo meio largado que deu aquela liberdade mais uma vez, porque o rock precisa de liberdade para se criar. Para outras bandas. Sabe qual é o estilo musical que mistura rock com resfriado? De pirona. Não. Rock rouco. Eu acho que os estilos, ele abre como o blues abriu. Aí se fecha porque cria um certo padrão. Aí se abre de novo com rockabilly e rhythm and blues. Aí se fecha de novo porque cria um padrão. Padrão. Aí veio um estilo de quase vida dos hippies. Aí abriu de novo aquele leque de oportunidades pro rock. Aí surgiu vários elementos. Aí... Nossa, a gente tá onde, meu? A gente voltou pros hippies, eu tô fazendo um resumo. Se cria um padrão. De novo? Aí, chegou na parte do grunge... Não, no punk. Aí, se abriu de novo um leque de oportunidade, de criatividade. Aí, depois se cria um padrão de novo. No mais que o punk não tenha padrão. E agora veio o grunge, pra dar essa abertura de
oportunidades no início dos anos 90, aparecendo nos anos 90 como thrash metal, com Metallica, Sepultura, aí depois se evoluiu para o metal, o new metal, né? Então, mas isso aí são os subgêneros já. System of a Down, mas são elementos do metal que cutuca assim a bunda do gênero do rock, né? Faz assim, eu tô aqui também, miserável, eu tô aqui caminhando. E o punk... Não, rock é tudo. Se criou as 3 vertentes, não é que você não queira, mas criou o rock em si, que tem o seu filho metal e seu filho punk, que meio que tá assim agora, ficando velhos igual o rock. Tá meio que se batendo agora. Tá quase como se fosse 3 irmãos. Mas o rock continua sendo pai. Entendi. 2000 voltou aquela parada de garagem, aí a galera começou a fazer hardcore. Pode assistir lá, é muito bom. Roqueiros falando de filme. Banda de metal, né? Teve o Linkin Park aí também pra dar um gosto a mais de um grafite. Aí você vê que caiu a qualidade, porque Calma. nessa época... Não, assim, eu tô só dando um exemplo. Não é qualidade de qualidade, eu tô falando assim, de tipo... Olha quanto das décadas de 90, por exemplo, de 70, foi tantos gêneros que foi criado, e quando chegou em década de 2000 não, no século 2000, passou uma década para criar um novo gênero. Você tá falando assim, qualidade em relação a vários gêneros, né? Uma criatividade, assim. Criatividade. Não sei se tem mais para onde ir também, eu também... Agora sim. Se tem algum limite. Será que tem algum limite, Pajé? Tem limite não. Chegou no ano 2000, né? Os subgêneros mais importantes, os gêneros mais importantes, que tem o indie rock, o emo, vamos dizer assim, né? Infelizmente. E chega a assim, abranger tudo o alternativo. Acho que de 2005 pra cá, eu acho que o alternativo, junto com o indie rock, com emo e outros variáveis, pegando também influência de outros gêneros musicais e outros estilos, nada a ver com rock, e colocando dentro do rock, se criou alternativo, que até hoje, eu acho que 2017, eu acho que é um gênero que chama mais atenção, não chama mais atenção, mas é o que se construiu agora nesse século aqui, e 2017, não, e esse ano ainda continua sendo o alternativo, mas existem outros gêneros aí, de metal e tal. Tu sabe o que é 4 pontos coloridos numa boate gay? Não fala boate gay, não. No céu. Sabe qual é 4 pontos coloridos numa boate? Xuxa, Luciano Huck pelado na Amazonas. O Palhaço Bozo. Não, pior. Restart. E disse que era glam rock, né? Glam, tá bom. Então, galera, tem muito mais gêneros e subgêneros. Somente no lado metal. Somente no metal. Metal tem um monte. Exatamente. Só que esse foi o que a gente conseguiu abordar hoje. Mas se você quer mais, quer que a gente faça, por exemplo, os subgêneros do heavy metal, falar só sobre o heavy metal e seus gêneros, comenta aqui embaixo, né? Isso. E pergunta a eles também qual os gêneros que eles mais gostam. Qual o seu gênero que você mais gosta. Isso. E se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, aperta o sininho. O rock começou. Obrigado por assistir até aqui. Tchau! Essa música é muito bonita. Ela fala do amor perdido. Vamos lá. Machado de plástico,